Mas eu quero agradecer a todos pela presença, amém? Que Deus abençoe. E agora vamos ouvir a palavra do Senhor com o evangelista Miguel, amém? E o Senhor fará muito mais na minha e na tua vida. Eu não sei se você está sentindo algo diferente, irmãos, mas Jesus está aqui, Ele está trabalhando de maneira diferente. Se eu e você der lugar nesta noite, algo sobrenatural ainda vai acontecer. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Diga para alguém que está ao seu lado: o Senhor está nos avivando hoje aqui. Quem crê? Fique de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor na epístola do nosso irmão Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. O Senhor está aqui, irmãos. O Senhor está aqui, igreja. É notória a sua presença aqui. Aleluia. O Senhor está nos avivando nessa noite. Tiago, capítulo 4, versículo 9 e o 10. Todos que já encontraram a referência, digam amém. Amém. Vamos ler. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tome assento nessa noite com alegria. Queridos, eu quero subordinar a mensagem de Deus nesta noite ao tema do arrependimento para o avivamento. Vamos repetir depois de mim: do arrependimento para o avivamento. Diga comigo: não existe avivamento sem arrependimento. A Bíblia, irmãos, em todos os contextos, ela nos apresenta avivamentos que Deus realizou através de uma mobilização, tanto coletiva como individual, para promover avivamentos, a partir de uma ação de Deus que gerou arrependimento. Nós sempre iremos identificar a presença de uma ação preliminar de Deus antes de promover um avivamento. E esta ação preliminar, esta preparação para o avivamento sempre foi através do arrependimento. O arrependimento é o embrião do avivamento. Não existe avivamento genuíno, não existe avivamento de Deus. Existem muitos avivamentos que têm sido pregados por aí. Todavia, nem todo avivamento que parece avivamento é de fato o avivamento de Deus. Nem toda ação que parece a ação de Deus para avivar é de fato uma ação genuína em que Deus está operando, promovendo avivamento. Para não confundirmos avivamento com alguma outra coisa que não é avivamento, é muito importante destacar que avivamento não tem nada a ver com barulho. Avivamento não tem nada a ver com movimento. Avivamento não é movimento. Avivamento não é barulho. Avivamento não é nada do que muitos pensam ser avivamento. Avivamento vem do verbo avivar, que vem de um termo chamado vida. Vida, que é o substantivo que define o verbo avivar. É por isso que, fazendo uma análise do termo, terminológica, da palavra avivamento, nada mais é do que uma ação que gera vida. Então, avivamento é vida gerada por Deus, vida ativa, vida acesa, vida que é alimentada pela sua fonte, que é Deus. Então, a operação do avivamento não é humana. Avivamento não é uma obra humana.
avivamento é uma obra exclusivamente de Deus. Ninguém pode ter méritos sobre avivamento. O avivamento não é méritos humanos. O avivamento é mérito divino. Avivamento é uma obra de Deus e não uma obra humana. Avivamento é uma chama que Deus acende para mantermos acesa. Amém? Então Deus começa gerando avivamento, que é vida, vida espiritual. Avivamento também vem do termo intensidade, fervor, motivação. Tudo isso nós encontramos no termo, na palavra avivamento. Então já dá para perceber que avivamento não é nada do que muitas vezes nós achamos que é avivamento. É muito importante destacar que avivamento não tem nada a ver com barulho. Avivamento não tem nada a ver com movimento. Tudo isso é consequência, irmãos, do que de fato é avivamento. Avivamento começa pela palavra que Deus transmite. Diga comigo, avivamento começa pela palavra. Toda vez que Deus promoveu um avivamento, Ele sempre transmitiu uma mensagem ao seu povo, preparando o coração do seu povo para o avivamento. A começar exemplos pelo avivamento encontrado na época dos reis de Judá e de Israel. Todas as vezes que Deus levantou um rei crente, justo, íntegro, temente a Deus, esse rei sempre teve o zelo de, através do sacerdote, ensinar o povo o que estava escrito na lei. Um exemplo disso está no segundo livro dos reis, no capítulo 21 e no capítulo 22. Na época do rei Josias, a Bíblia diz que Ilquias encontra o livro da lei que estava abandonado dentro dos escombros. A Bíblia diz que ele pega o livro, leva ao rei, e a Bíblia diz que ele lê o livro diante do rei, e a Bíblia diz que o rei rasga as vestes reais e diz assim: nós não estamos dignos de sermos abençoados por Deus, porque o nosso estado é um estado deplorável, de acordo com o que está escrito neste livro. Nós não estamos enquadrados ao que está escrito neste livro. Aí a Bíblia diz que a reação do rei é de humilhação. O rei se humilha, faz uma mobilização geral em Judá. Aí a Bíblia diz que toda a cidade parou, porque o povo precisava voltar-se para a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que houve uma grande festa em Judá, uma celebração, uma alegria geral, um avivamento de Deus começou a acontecer na cidade de Judá. Mas tudo começou quando o rei ouviu o que estava escrito na lei. Então todo avivamento começa pela palavra de Deus. Avivamento tem que ser bíblico. Se não for bíblico, não é avivamento. Não existe avivamento genuíno se não for um avivamento cuja reação é pela mensagem que Deus transmitiu. Sendo ela pela palavra de Deus escrita, seja ela pela palavra pregada, seja ela pela palavra ensinada, seja ela de qualquer modo, o importante é que a palavra de Deus tem que ser transmitida para que haja avivamento. A Bíblia diz também que no livro de Joel, capítulo 1, o Senhor cobra dos sacerdotes que se humilhem, porque a Bíblia vai dizer que os sacerdotes da época do profeta Joel se desviaram da lei, desprezaram as escrituras, não estavam mais exercendo o sacerdócio e não mais se humilhavam perante o Senhor. Aí Deus chama o profeta E transmite uma mensagem de despertamento
para Judá e os sacerdotes. Aí o Senhor diz assim: ó sacerdotes, humilhai-vos perante mim, entre o alpendre e o altar, rasguem os corações e não as vossas vestes, humilhem-se, chorem, clamem perante mim, e eu vos ouvirei. Deus está apelando por um arrependimento dos sacerdotes. Deus está pedindo que os sacerdotes e o povo de Judá se humilhem. Deus está aqui apelando por humilhação, quebrantamento, a começar pelos sacerdotes, que representavam o povo espiritualmente. Através do profeta Joel, o Senhor, ele traz uma mensagem para que o povo despertasse para a humilhação, para o quebrantamento, para que houvesse o avivamento. O avivamento não aconteceu na época do profeta Joel, mas a promessa do avivamento foi feita através do profeta Joel. O Senhor diz assim: e há de ser que depois, capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois, diga comigo, depois. Aí você pergunta, depois de quê? Aí Deus responde: depois que o meu povo entender, depois que o meu povo se humilhar, depois que o meu povo se voltar para mim com o coração quebrantado, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vai ter profecia, vai ter sinais, vai ter unção, vai ter poder, mas o meu povo precisa se humilhar. Primeiro tem que ter humilhação. E há de ser que depois derramarei. Deus não está dizendo derramarei do meu espírito. Deus está dizendo depois, vírgula, derramarei do meu espírito. Então Deus está dizendo: eu espero do meu povo humilhação. Eu espero do meu povo arrependimento, quebrantamento. Porque eu jamais cumprirei a promessa enquanto o meu povo não se humilhar, enquanto o meu povo não descer, enquanto o meu povo não se quebrantar. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Precisamos voltar ao lugar primário, aleluia, ao primário do avivamento. O Senhor está dizendo: volta, lembra-te, como o Senhor disse, lembra-te de onde caístes e arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras, porque senão eu tirarei do teu meio o meu castiçal. Castiçal aqui é um símbolo do Espírito Santo. O Senhor está dizendo: se vocês não se humilharem, eu vou recolher o meu espírito do vosso meio. Eu vou dar tempo para vocês se humilharem. Eu vou dar tempo para vocês se arrependerem. Aleluia. Na época do avivamento do sacerdote Esdras, Neemias capítulo 8, a Bíblia diz que Esdras é tomado por um quebrantamento de Deus profundo. A Bíblia diz que Esdras, ele se preocupa com o estado espiritual do povo. Faz uma convocação geral. Chama todo mundo para ouvir a palavra. A Bíblia diz em Neemias capítulo 8, que todo o povo se dispôs a estar de pé em frente a um púlpito de madeira, no qual estava o sacerdote Esdras. Aí a Bíblia diz que do início da manhã até o meio-dia, aproximadamente 5 às 6 da manhã, até o meio-dia, a Bíblia diz que Esdras lia o que estava escrito e explicava o que estava escrito. Quando Esdras leu o que estava escrito e explicou, e o povo entendeu a mensagem, que avivamento, glorificação genuína é quando você entende a palavra. Não adianta eu chegar aqui, diga glória a Deus, diga aleluia. Você tem que entender a mensagem para adorar. Sim ou não? Você tem que entender a mensagem que eu estou pregando para você glorificar. Então deixa Deus falar, deixa a mensagem ser explicada. Se você entender a mensagem, aí você glorifica a Deus.
Porque glorificação é a consequência de uma mensagem exposta, de uma mensagem explicada, de uma mensagem interpretada. Quem entende isso aqui nessa noite, adore a Jesus. A Bíblia diz que quando o povo entendeu, o povo chorou com grande choro. A Bíblia diz que todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Diga comigo, a palavra gera quebrantamento. Aleluia. Na inauguração do primeiro templo, Salomão se dispõe a fazer uma oração no pátio. Aí a Bíblia diz assim: Salomão, tomado de uma sabedoria de Deus na oração, uma sabedoria orquestrada por Deus na oração. Aí ele diz assim: Senhor, quando o teu povo se humilhar aqui, clamar aqui a ti, te pedir humilhado, que o Senhor atenda às orações do teu povo. De repente o Senhor para no meio da oração do rei Salomão e fala: Salomão, ouvi a tua oração e tenho uma mensagem para o meu povo. Deus disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, é muito forte isso aqui, né? E se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero ouvir a oração do meu povo. Eu quero atender a oração do meu povo. Eu quero curar a terra que está ferida. Mas isso só vai acontecer quando o meu povo se humilhar. Isso só vai acontecer quando o meu povo orar. Isso só vai acontecer quando o meu povo se converter. Há uma condição para que isso aconteça. É facultativo. Se o meu povo, é uma opção. Se o meu povo se humilhar. Tudo começa com humilhação. E orar. Não é orar e se humilhar. Você já tem que orar com o coração quebrantado. Com o coração convencido. De que você precisa se quebrantar. De que você precisa confessar pecado. De que você precisa reconhecer a sua miséria espiritual. Porque ninguém aqui é perfeito. Todos aqui são pecadores. Mas estão lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor está falando com a igreja aqui essa noite. Se o meu povo se humilhar e orar e se converter, palavra que significa mudar de direção, mudar de atitude, mudar de pensamento. Diga assim comigo: não existe avivamento sem mudança. Diga assim: não existe avivamento sem transformação de caráter. Não há como desmembrar avivamento de caráter. Fulano é avivado, se não tiver caráter não é avivamento. Fulano profetiza, fala em línguas, marcha, pula, pode fazer o que quiser, se não tiver vida no altar, se não tiver uma vida de santidade, uma vida de temor, não é avivamento. É só aparência, é só volume, só rótulo. Não tem conteúdo, não tem essência, porque não tem caráter. Quem tem caráter é avivado. E existe avivamento de Deus ainda, aleluia, através de um caráter que tem temor de Deus no coração. A Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Então o avivamento traz consequências. A primeira consequência que o avivamento traz, através do meu arrependimento, é um coração quebrantado. A Bíblia diz que em 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Quem tem o Espírito Santo aqui? Quem tem o Espírito Santo? Olha o que diz a palavra de Deus: não apagueis o Espírito. É claro, linguagem simbólica. Quer dizer, não abafeis,
Não tireis a intensidade do Espírito, não impeçais a ação do Espírito. É o que está dizendo o apóstolo Paulo. Então o Espírito Santo ele tem que ter liberdade na minha vida para operar. Isso é avivamento. Avivamento é quando o Espírito Santo tem liberdade para operar no meu caráter, na minha índole, no meu estilo de vida, na minha maneira de falar, no meu vocabulário, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, nos meus comportamentos, no meu temperamento, em tudo que diz respeito à minha vida. O Espírito Santo tem que ter liberdade. Avivamento é quando eu dou lugar ao Espírito Santo. Quem fala é o Espírito, quem trabalha na minha vida é o Espírito, quem decide é o Espírito. Quem crê, quem crê, quem crê. Não existe avivamento sem transformação. A Bíblia diz: aquele que começou a obra aperfeiçoará. Então a obra não é o templo. Aquele que começou em vós a obra, percebeu a expressão do texto? Aquele que em vós, não é através de vós. Não tem nada a ver com vocação, não tem nada a ver com ministério. A palavra está falando de algo que está dentro de mim. Aquele que em mim e em ti começou a boa obra, aperfeiçoará. Então existe uma obra que começou e que precisa ser aperfeiçoada. Que obra é essa, evangelista? É a obra que o profeta Abacuque apresentou no capítulo 3 do seu livro. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O profeta Abacuque não estava pedindo avivamento para o templo. O profeta Abacuque não estava pedindo avivamento para a obra de Deus feita no templo. O profeta Abacuque está pedindo avivamento para a obra de Deus. Diga assim comigo: eu sou a obra de Deus. Nós somos a obra e Ele é o operário. Nós somos a obra e Ele é o operário. Aquele que em nós começou a boa obra, a obra essa que precisa de avivamento. Quem precisa de avivamento nessa noite aqui? É uma palavra de avivamento sobre nós hoje aqui. É uma palavra de Deus para avivar a nossa vida hoje aqui. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Em outras palavras, aviva, ó Senhor, o teu povo. A Bíblia fala também, no livro do profeta Joel, depois que passou o período de crise, o Senhor disse assim: restituirei o tempo perdido e os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O Senhor está dizendo assim: eu vou trazer de volta aquilo que se perdeu. Eu vou restituir aquilo que se perdeu. Eu quero trazer uma palavra aplicando para a nossa vida de forma espiritual. Aquilo que talvez você perdeu, aquilo que talvez você começou, mas alguma coisa interrompeu, impediu que a obra de Deus fosse feita em sua vida. Hoje eu quero te dizer que o Senhor está aqui para reavivar o teu altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A Bíblia diz que a cana trilhada não quebrará e o pavio que fumega não se apagará. Se tem algum pavio hoje aqui que estava se apagando, o Senhor está aqui para reacender o pavio da tua lamparina. Diga assim: eu sou uma lamparina. Deus tem azeite para renovar a tua lamparina hoje aqui. Quem acredita nisso, né? Quem está sentindo uma graça de Deus aqui? Há uma graça de Deus aqui para avivar a tua vida. O Senhor está aqui para te renovar. O Senhor está aqui para trazer azeite sobre a tua lamparina. Oh, glória! Do arrependimento para o avivamento. O texto que lemos é uma contradição. Tiago diz assim: sintam as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso sorriso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Parece um paradoxo isso aqui. Como é que eu vou mudar minha alegria em tristeza, o meu choro, o meu riso em choro?
É Tiago dizendo: se humilhe, se quebrante, volte a se colocar diante de Deus como você é. Quem você é diante de Deus? Um pecador redimido, um pecador convertido, mas que precisa de um coração constantemente quebrantado, que precisa sempre de um coração humilhado, um coração como o coração que Davi pediu para Deus trocar. Deus disse: tira esse coração adúltero e cria em mim um coração puro. Então você não entendeu. Davi não só confessou o seu pecado. Davi disse: Senhor, eu não quero só perdão, eu quero transformação, eu quero mudança. Eu quero que o Senhor arranque de dentro de mim esse coração tendencioso ao pecado. Porque não adianta confessar o meu pecado hoje e cometer de novo amanhã. Não adianta nada confessar o meu pecado. Eu confesso e pratico de novo, e confesso e pratico de novo. Faz o seguinte: cria outro coração. Tira esse coração adúltero e cria em mim um coração puro, um coração de criança. Renova em mim um coração quebrantado, um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Eu acredito que alguém aqui já orou assim: Senhor, não me lances fora da tua presença. Espírito Santo, não sai daqui. Me perdoa. Eu te entristeci. Eu confesso que eu te magoei. Mas não me deixa. Não me abandona. Não me deixa só. Eu preciso de ti. Já tem gente chorando aqui, viu? Eu dependo da tua presença. Eu não vivo sem a tua presença. Eu dependo dessa presença. Espírito Santo, eu não vivo sem a tua presença. Aí Davi diz assim: sacrifícios, ofertas não te agradam, senão eu os teria oferecido. Sacrifícios agradáveis para ti é um coração quebrantado. A um coração contrito, a um coração quebrantado, não desprezarás a Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor está nos quebrantando hoje aqui. Seja tomado pelo espírito do quebrantamento. Tem gente que nunca mais chorou. O Senhor vai voltar a quebrantar esse coração. Tem alguém que nunca mais molhou o lenço. O Espírito Santo vai te quebrantar. Vai quebrar o coração de alguém. Aleluia, aleluia. Se preocupe, irmão, quando você nunca mais chorar. Eu acho muito estranho. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de vida cristã, sem uma lágrima rolar no rosto. Eu desconfio. Sem nenhum choro, em oração a Deus, nunca se humilhou. Está faltando quebrantamento. Tem coisas que Deus só faz se Ele vê em nós um coração quebrantado. Eu vou repetir, porque é Deus que está falando. Existem coisas na sua vida que Deus só vai produzir se você fizer o que Ele disse ao profeta Joel. Depois. Ah, Senhor, eu quero isso. Depois. Senhor, eu quero receber tal coisa. Depois. Depois que você descer, depois que você chorar, e para subestar, e para souber chuta, para sandar bacanto da rebiaçúria, e para subir a chai. O Senhor está quebrantando as nossas vidas nessa noite. Volte a chorar, volte a se humilhar. Tem gente que é muito nariz empinado, gosta muito de falar da vida dos outros, gosta muito de opinar, porque é isso, porque é aquilo outro. Se humilhe, rapaz.
Pare de ficar assistindo a vida alheia. Olhe para você. A Bíblia diz: do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Aleluia. A Bíblia diz assim: se nós julgássemos a nós mesmos, meu Deus, nós não seríamos julgados. Se nós julgássemos só a nós mesmos, disse Paulo, nós seríamos julgados só pelo Senhor. Oh, aleluia. Eu vou encerrar, a hora já passou. Aleluia. 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 Há uma graça de Deus aqui, irmão. Quem está sentindo essa graça? O Senhor está derramando graça hoje aqui. Olha lá, olha lá. Olha, a graça de Deus está descendo para te quebrantar. O Espírito de Deus vai te quebrantar. Tem coisa na nossa vida que a gente, por ser insensível com o Espírito, a gente não dá lugar. Aí às vezes é necessário o Espírito Santo pontuar detalhes na nossa vida que precisam de mudança. Tem atitudes na nossa vida, às vezes, que por insensibilidade nossa, a gente faz e acha que não vai ter nenhuma consequência. Aí o Espírito Santo vem, aperta o nosso coração, nos humilha, nos quebranta e diz assim: desça, se humilhe. Eu não estou me agradando disso não, meu filho. Você precisa mudar. Você precisa parar. Você precisa refletir nas suas atitudes. Está faltando humilhação. Para haver avivamento tem que ter humilhação, tem que ter quebrantamento. Aleluia. Quantos acreditam na palavra de Deus nessa noite? Fecha os teus olhos. Eu só quero 1 minuto da tua oração. O Espírito Santo vai te quebrantar. Você vai orar se humilhando. Enquanto você ora, eu faço um convite. Fecha os teus olhos e ora. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você já pode se retirar do seu lugar e receber o Senhor Jesus aqui na frente. Se tem alguém que não é crente em Jesus, está entre nós hoje aqui, ou está assistindo o culto pela internet, me dá um sinal aí de que você ouviu a palavra e que você quer receber. A Bíblia diz: arrependei-vos. A primeira mensagem pregada na Bíblia, no Novo Testamento, pelo apóstolo Pedro, Atos capítulo 2, a palavra foi: arrependei-vos. Arrependa-se dos seus pecados. Você sabe que precisa se arrepender. Você sabe que precisa de perdão. Aonde você está? Qual é a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus, que se arrependeu de fato pela palavra que foi pregada? Cadê você? Se o silêncio diz que não, Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor, no avivamento da união feminina. Eu quero te apresentar todos os teus filhos que estão aqui, para que o Senhor possa gerar em nosso coração um espírito de quebrantamento, e que a partir de hoje cada um de nós tenhamos um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração sensível à tua voz. Em nome de Jesus, quebra toda frieza, toda dureza de coração, toda falta de sensibilidade, e gera dentro de nós um espírito quebrantado, há um coração quebrantado. Em nome de Jesus. Meu peito dói, minha alma chora. Se tu sair